O livro 50 anos depois, a Célia Lúcius conversa com seu avô no segundo Quinério capítulo Lúcius. sobre o cristianismo e menciona a reencarnação e muitas outras menções sobre vida após vida. Por que então precisou Kardec codificar o espiritismo tanto tempo depois? Por que essa informação do livro se perderam pelo caminho? Por que o cristianismo de hoje ficou tão diferente do que é comentado nos livros como Ave Cristo 50 anos depois? Na verdade, o que é que acontece? O cristianismo, naquela época, ele não estava ainda estruturado. Havia uma série de pensadores. A gente pode dizer que essas pessoas, elas se caracterizavam mais como se fossem pensadores das ideias cristãs que ainda estavam sendo construídas. O cristianismo nascente ainda era muito incipiente, as pessoas ainda iam começar a pensar, os pais os chamados pais da igreja, como Agostinho, como Tertuliano, como Santo Inácio de Loyola, e tantos outros que vieram para construir o pensamento daquilo que poderia ser a base das ideias cristãs, ainda não estavam dentro do cristianismo, isso eles iam chegar depois. E aí o cristianismo ele ficava oscilando entre várias outras doutrinas que existiam à época. Se você pegar as cartas de Paulo, por exemplo, existiam várias outras ideias, não só da reencarnação, que permeavam as ideias do cristianismo, e Paulo ficava desesperado, querendo que essas ideias não entrassem no cristianismo. Havia muitos, por exemplo, nas igrejas gregas, muitos pensamentos de conduta que os gregos achavam que não tinha nada a ver e que Paulo ficava muito desconfortável com aquilo. É por isso que numa de suas cartas, que é exatamente para um dos povos gregos, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque os gregos diziam: mas qual é o mal que tem nisso? Jesus nunca falou disso, qual é o problema que tem? Então, eles tinham várias práticas, formas de viver, valores que colidiam com o pensamento que se esperava para um cristão. Veja que o cristianismo ele foi assentado em cima do judaísmo, que já tinha uma série de princípios sobre o que era a família, como era o casamento, como deveriam as famílias viver. Havia muitas verdades já, digamos assim, sedimentadas dentro do povo judeu. Mas os gregos não pensavam assim. Por exemplo, os judeus tinham a ideia de que só podia ter uma esposa, era o marido e a mulher, e não poderia existir relações incestuosas dentro dentro da casa, isso não poderia ter. Os gregos não pensavam assim. Tinham um pensamento diferente. Mas por que não pode ser assim? E, além disso, a forma de viver, a forma de você ter uma conduta na sociedade, de você enganar as pessoas, trapacear. Ele dizia: não pode, não pode. Então, havia muitas verdades, não só do ponto de vista religioso, mas verdades morais que eram estabelecidas. E, com o tempo, essas coisas elas foram perdendo força dentro do cristianismo, e ele foi definindo a sua lógica em cima da lógica que é chamada hoje de lógica judaico-cristão, ou seja, o pensamento cristão muito alinhado com o pensamento judeu. E aí, essas ideias, e entre elas os pensamentos onde você também cita a questão da palingenesia, que era como eles tratavam, isso foi sendo colocado à margem. Não, isso aqui não está certo. E com o tempo, os próprios concílios vão se incumbindo de ir retirando essas ideias do cristianismo nascente. No ano 552, ocorre o Concílio de Constantinopla II, que é quando se faz uma reunião e se delibera sobre a reencarnação, aonde se decide que a reencarnação não seria mais pregada como princípio cristão. Ora, se ela não seria mais pregada, significa o quê? Que ela fazia parte, pelo menos de parte, daqueles que eram cristãos. E esse pensamento, então, ele é considerado como sendo um pensamento herético, não é mais trabalhado, e com o tempo ele vai ficando cada vez mais distante, até que ele some do pensamento do cristianismo até o nascimento do espiritismo no século XIX. Mas no começo,
muitas ideias se apresentavam, muitas coisas estavam sendo trazidas para o cristianismo nascente, e com o tempo elas foram sendo filtradas, dando origem a esse cristianismo que nós conhecemos como sendo o cristianismo clássico.